Estariam os senhores interessados em publicar uma bomba relógio que acabei de compor? É um romance de 459 páginas datilografadas. Esse foi o texto que Vladimir Nabokov escreveu à editora New Directions para oferecer o seu novo romance, Lolita. Depois de vários nãos recebidos, esse livro polêmico teve a sua primeira publicação em 1955 na França, e a publicação ela aconteceu na Olympia Press, uma editora especializada em obras pornográficas. E sim, esse fato acabou gerando num primeiro momento uma barreira no que dizia respeito à valorização de Lolita. Na primeira edição, esse livro vendeu só 5.000 exemplares, até que um escritor britânico chamado Graham Greene falou super bem de Lolita, teceu vários elogios em uma entrevista. Aí, gente, o editor de um tabloide se sentiu, assim, ofendido, entendeu? Ele vai e denuncia esse livro e resultado. O Ministério do Interior britânico recolheu todos os exemplares de circulação e mais, pressiona os franceses a banirem essa obra. E com isso, tivemos Lolita sendo banido por ofender a moral e a família. Quando esse livro foi sair nos Estados Unidos, em 1958, ele fez história, entendeu? Já nas 3 primeiras semanas ele vende 100.000 cópias e foi assim, um sucesso e um escândalo ao mesmo tempo. O sucesso foi tão grande que permitiu Vladimir Nabokov deixar inclusive de dar aulas e se dedicar só à escrita. E nesse momento, talvez você que ainda não leu Lolita esteja se perguntando: Janaína, mas o que de tão polêmico tem esse livro? Sally Horner desapareceu poucos dias depois de completar 11 anos em junho de 1948, sequestrada por um pedófilo chamado Frank LaSalle. A menina passaria quase 2 anos desaparecida até conseguir escapar e voltar para casa. Talvez algumas das manchetes que revelaram sua provação tenham chegado às mãos de Vladimir Nabokov. Em algum momento, entre 1950 e 1952, o grande escritor russo tomou conhecimento de seu caso. Nabokov estava naquela época em uma crise criativa e profunda. Havia anos estava lutando com um manuscrito ainda chamado O Reino do Mar, que esteve a ponto de jogar na fogueira em 2 ocasiões por se sentir incapaz de terminá-lo. A história de Sally ajudou-o a encontrar o caminho para concluir um romance que, rebatizado de Lolita, catapultou sua popularidade e deixou uma marca indelével na história da literatura. Essa é a tese da escritora Sarah Wainman em The Real Lolita, a verdadeira Lolita, o sequestro de Sally Horner. Um novo livro contendo sua investigação de 4 anos sobre a identidade desta sósia de carne e osso da personagem concebida por Nabokov. Esse trecho lido ele foi retirado do site El País. Então a gente já pode entender um pouquinho de como que surgiu o livro Lolita. Ele que, ao que tudo indica, partiu de uma história real. Eu vou deixar até o link para vocês lerem essa reportagem aqui no box de informações. Mas vamos ao livro Lolita. Logo nas primeiras páginas a gente já se vê diante de um júri. E aí a pergunta que não quer calar: que crime foi cometido afinal? Pois bem, essa história é narrada pelo personagem de mente mais doentia que eu já tive a oportunidade de me deparar na literatura, o Humbert Humbert. Um homem com traços de inconstância na sua personalidade, perturbado e completamente obcecado por Dolores Reis, uma garota de 12 anos, a Lolita, a quem ele se refere como ninfeta. Este livro ele tem o personagem narrador mais asqueroso da história, e é essa a frase que me vem à mente quando eu penso na minha leitura de Lolita. E eu gosto muito da forma como esse livro é construído. A gente já bem no comecinho tem acesso a um recorte da vida do Humbert lá na sua adolescência, quando ele se apaixonou pela Annabel.
E eu lembro que no grupo a gente destacou bastante esse ponto e vez ou outra a gente fazia algumas retomadas nesse momento, porque o Humbert ele vive uma situação traumática. E aí eu quero dividir com vocês um trechinho do texto aqui que está no livro da literatura, falando sobre Lolita, e tem um subtítulo que eles falam o feitiço da obsessão. E eles descrevem exatamente esse momento em que o Humbert era adolescente, se apaixona pela Annabel, e aqui diz assim, que a Annabel era modelo de sua obsessão. Anos depois, nos Estados Unidos, ele, entre aspas, quebrou o feitiço encarnando-a em outra, fecha aspas. É interessante pensar que para mim é como se na mente de Humbert ele precisasse, ele quisesse reviver a Annabel no corpo de outra pessoa. É como se ele quisesse fazer esse resgate traumático da sua adolescência. Eu costumo falar que esse livro não me tirou da zona de conforto, ele me arrastou dela, entendeu? Mas é muito importante dizer, gente, que esse livro é um livro perturbador. A gente tá falando de vários tipos de abuso, entendeu? Esse narrador muito, muito nojento. Eu sei que é um livro que muita gente não leu porque não conseguiu fazer a leitura. E eu me encaixo muito nisso, porque da primeira vez não rolou pra mim a leitura. Eu acabei abandonando e só depois, já no clube, que a leitura fluiu e aconteceu, e ainda assim porque eu estava acompanhada de pessoas e trocando diariamente impressões, mas é um livro que assim, dá um desconforto muito grande, dá ânsia de vômitos, então é um livro que vai te fazer, que vai te gerar vários sentimentos. E eu tenho a impressão de que o Nabokov, ele queria deixar o leitor perturbado com isso aqui, porque não tem condição, entendeu? Eu não posso deixar de dizer, assim, que o Humbert é um cara extremamente culto, e a impressão que eu tinha é que ele queria me manipular o tempo inteiro nessa narrativa. O tempo inteiro parece que ele queria provar a sua inocência, e eu acho que de fato era isso que ele queria, tendo em vista que ele estava ali em um júri. Mas o mais louco pra mim é pensar que ele por vezes narra isso aqui tentando convencer a gente de que ele tá narrando uma história de amor. E eu sei que muita gente comprou e compra essa ideia da história de amor, mas eu não consigo comprar essa história, tá, gente? Não mesmo. Lolita era uma menina de 12 anos, em contrapartida o Humbert tinha 37. Então, a gente tá falando de uma relação de abuso, de pedofilia. Então a história ela é toda construída a partir do ponto de vista do Humbert, isso é muito importante a gente lembrar. Várias discussões podem ser levantadas a partir disso aqui, inclusive uma possibilidade de desvio sexual por parte do Humbert. O próprio Humbert ele parece reconhecer a podridão dos seus comportamentos em alguns momentos. Ele tem assim alguns momentos de pontuar que ele fez coisas que não eram corretas. E, gente, depois de terminar de ler isso aqui, eu ficava pensando, meu Deus, quanta coisa foi tirada da vida da Lolita. Ele fez um estrago monstruoso, assim, uma perda irreparável, a forma como ele destruiu, estraçalhou a vida dessa menina. E falando da escrita do Nabokov em si, o texto dele é um espetáculo, assim, de tirar o chapéu mesmo, super rico, cheio de referências. Eu acredito também que pelo fato do Nabokov ter sido poeta, isso faz com que esse texto tenha mais ritmo e uma construção estética muito bem feita. Preciso dizer, existem muitos termos e expressões em francês, mas muita coisa mesmo. Então o tempo inteiro eu me via lá no dicionário eletrônico para poder pesquisar essas passagens todas, é muita coisa. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque faz com que a leitura se torne mais lenta. Eu não falo francês. Então, quem tava lendo, por exemplo, pelo Kindle, foi mais rapidinho, né? Buscava o negócio do tradutorzinho do Kindle. Eu li na edição física, tinha aqui o tempo inteiro lá pra internet dar uma pesquisada. Pra mim não foi um problema, mas isso aqui que algumas pessoas se sentiram incomodadas com isso. Eu digo que eu não me importo porque eu já gosto de ter uma leitura mais lenta, de pesquisar, de ir lá e tal. Então pra mim é muito de boas. Enfim, por todos esses aspectos e tantos outros que eu poderia citar por horas e horas de vídeo, sim, eu considero Lolita um clássico necessário, além de atemporal.
a sua construção, assim, é de uma qualidade singular. E sim, enquanto houver pedofilia e sexualização infantil, livros como esse precisarão ser lidos e essas temáticas precisarão ser postas na mesa para serem debatidas. Para mim, Vladimir Nabokov foi muito corajoso e brilhante ao se dispor a escrever uma obra como essa. Inclusive, eu quero te convidar a assistir um vídeo que eu fiz falando algumas curiosidades sobre a vida dele. Vou deixar o link aqui no box de informações. E você? Já leu Lolita ou algum outro título do Nabokov? Deixa aqui pra mim nos comentários. Vou aproveitar e deixar também no box de informações o link de compra para este livro. Se por acaso a Nina te instigou a fazer essa leitura, você falou, ai, quero uma edição dessa para chamar de minha, vou deixar o link de compras aqui no box de informações. Lembre que quando você compra usando o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!